Olá, olá a todas e todos. Estamos dando sequência a essa série de vídeos de análise da situação econômico-social, histórica, né, extremamente aguda, grave, em crise, né, que a gente se encontra no período histórico atual. Do meu ponto de vista, segundo a minha análise, nós estamos numa grande crise econômica mundial desde o ano de 2007 ou de 2007 para cá, representando ou expressando, melhor dizendo, o fim da onda neoliberal. Essa crise é causada pelas características próprias de uma onda liberalizante na economia capitalista, que ao fim vai levar a tal concentração de renda que resulta em crises, e essas crises tendem a ser resolvidas dentro da economia capitalista de forma extremamente violenta, destrutiva, com recessão, depressão econômica, desemprego, pobreza, miséria, violência social, urbana e política e guerras. É o que a gente está vendo progressivamente desde lá para cá. E hoje eu vou destacar um dos aspectos mais peculiares, importantes da característica desse final de uma onda liberalizante, que é o desvio da produção em relação às necessidades populares. Como eu já falei em outros vídeos voltados para a análise econômica propriamente dita, a economia capitalista é uma economia expansiva, popular, ou seja, para um funcionamento normal, digamos assim, se pode dizer isso, da economia capitalista, é preciso de um consumo de massas crescente, porque é uma economia crescente e de massas. É uma economia de acumulação de capital e, portanto, uma economia de aumento da produção, de crescimento econômico em sua lógica básica e, no entanto, resulta periodicamente nessas crises, especialmente quando o sistema capitalista adota essa doutrina liberal. Isso foi a natureza, digamos, própria da economia capitalista em toda a sua história longa, até os anos 30, 20, 30 e especialmente a partir da metade, né, do final da guerra e metade do século passado. Em todo esse período anterior foi uma economia basicamente liberal, com todas as características que a gente conhece e que se repetiram em certa medida com a onda neoliberal. Eu digo em certa medida porque se repetiram a partir de uma onda socializante anterior, e isso cria uma base completamente diferente, e é inclusive a grande expectativa que eu tenho de que a gente consiga trafegar por essa grande crise mundial sem passar pelas grandes guerras e catástrofes econômicas como a humanidade passou no século passado. Pois bem, então agora vamos considerar esse aspecto, uma economia de massas progressiva, ou seja, de desenvolvimento, que, no entanto, encontra esta característica peculiar dentro da doutrina liberal, acumular a concentração de riquezas a tal ponto que resulta necessariamente em uma grande crise. E uma das características marcantes desse processo é o que eu estou chamando aqui do desvio da produção em relação às necessidades populares. Eu sou Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo e médico, e vamos dar sequência então a essa análise. E uma das características da economia capitalista, em uma condição de extrema concentração de renda e riqueza, é o distanciamento progressivo e, ao fim, também extremo, do direcionamento estratégico da produção em relação às necessidades e interesses populares. Este fenômeno é esperado ao fim de um ciclo liberalizante na economia e realmente é o que está ocorrendo agora ao fim da onda neoliberal. E isso também é um dos motores da crise, que necessariamente ocorre
nessa condição extrema da economia capitalista. A economia já se encontra nessa condição, né? Já encontra, cada vez mais dificuldades para se reproduzir e crescer, porque a capacidade de consumo das massas, na margem e no volume, ou seja, sua capacidade de novo consumo, a sua capacidade de consumo simplesmente de reprodução, tende a se estagnar e, ao fim, a cair progressivamente com a concentração progressiva da renda e da riqueza. Soma-se a isto agora este fato do direcionamento estratégico da economia ser cada vez mais voltado para os interesses e desejos das elites. É o que nós estamos vendo claramente no mundo capitalista agora, em franco contraste, por exemplo, com a economia chinesa, que, sendo uma economia socialista, não passa por este tipo de processo com essas características, e é claro que lá a economia tem se voltado, apesar de ter sofrido esse processo liberalizante, também uma grande concentração de riqueza, não passa por um distanciamento tão grande da produção em relação aos interesses populares, com certeza não, porque inclusive a produção é estrategicamente dirigida não pelos sabores caóticos do mercado, mas por um planejamento estratégico público, né? Mas, de qualquer maneira, na economia capitalista, especialmente nós estamos vendo isso nas economias mais desenvolvidas, mas aparece no mundo todo, este distanciamento, né, da produção em relação aos interesses populares, concentrando-se nos interesses e desejos das elites, aprofunda e afasta ainda mais as possibilidades de uma resolução positiva, pacífica e expansiva da crise. Não que as crises não se resolvam, as crises capitalistas se resolvem de um jeito ou de outro, à custa de sofrimento, e realmente a história do século passado é um exemplo para nos assustar e nos alertar a todos do que é possível ser resultante de uma grande crise econômica no sistema capitalista mundial. Os impulsos naturais da economia capitalista, nestas condições, né, de extrema concentração de riquezas e afastamento da economia dos interesses populares, levam mais água ao moinho da crise, da ruptura da produção em larga escala, da recessão e da quebra de setores da economia. Toda uma série de loucuras e desvios da reprodução social, com níveis extremos de destrutividade, as grandes crises recessivas, ecológicas e as guerras se tornam cada vez mais alternativas econômicas e socialmente prováveis e até atraentes para as elites mundiais, na sanha de manter o seu poder, e também para as massas desesperadas, como estamos vendo em grande medida no presente. Como nada é uniforme, no entanto, ou unidirecional, a gente precisa estar ciente que as crises vão ser resolvidas, custe o que custar, e que esta concentração extrema de riqueza e esse distanciamento da produção das necessidades populares, como eu estou dizendo, nada é unilateral ou unidirecional na vida social, onde reina a complexidade, e essas características são também, no capitalismo, um mecanismo para a introdução de inovações disruptivas na economia, uma forma da economia avançar nesses saltos em que se combina a extrema destrutividade com, ao fim, novas características tecnológicas e sociais de produção dentro do capitalismo. É uma forma muito penosa, muito agressiva e destrutiva, desnecessária, mas efetivamente de resolução, de desenvolvimento, que a população em geral vai aproveitar ou apreciar ao fim da resolução da crise ou no próprio curso dela. É isso para o momento. Nos próximos vídeos iremos tratar da questão do fascismo especificamente, e dentro desse exercício de reavaliação dos esforços que eu tenho feito analiticamente, nós vamos estar voltando a um texto sobre o fascismo de 2023.
Até lá, um abraço a todas e todos.